Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindo ao canal Atá. Conto com vocês desde o início do vídeo para a gente falar um pouquinho de Grêmio e já contando com o teu like, com a tua inscrição. Hoje nós vamos repercutir algumas notícias de bastidores gremistas que foram coletados, já que o Grêmio é praticamente uma Coreia do Norte, né? A gente não sabe informação nenhuma do Grêmio, nenhuma pelos canais oficiais, e as informações que saem são aquelas que a gente, infelizmente, não dá para acreditar em tudo, né? Tem que filtrar muito. Mas a gente sabe que no fim de semana teve a final do Gauchão feminino, inclusive foi um Grenal, e o Grêmio venceu. Mas independente disso, o que acontece ali é que alguns dirigentes do Grêmio estavam ali, como o presidente Alberto Guerra, como também o Brum, todos estavam ali e deram algumas entrevistas naquelas de vou falar meio que por obrigação. Inclusive, teve um episódio do presidente Alberto Guerra sendo até mal educado com alguns repórteres, né? Eles perguntando para o Alberto Guerra, ele passando de mão no bolso, nem para olhar para o lado para dizer que não iria responder nada. Então, a direção do Grêmio tem sido uma vergonha, né? Porque a direção tem que falar com o torcedor. O torcedor que é o dono do clube. A direção precisa dizer o que está planejando, o que não está fazendo. Não precisa entregar o ouro, mas tem que falar um pouco, tem que pelo menos dar algum norte. Então, por exemplo, a gente não sabe sobre a situação do Rodrigo Eli, nosso principal zagueiro, ou nosso zagueiro que mais tem jogado bem. Ele vem sendo, não era, né, mas ele vem sendo o principal referencial técnico da zaga, melhor que o Gemerson, melhor que o Jeromel, a gente tem visto o Jeromel nos últimos jogos, melhor que o Kahneman quando estava jogando, melhor que o Gustavo Martins. É o Rodrigo Eli, e ele se machucou, mas a gente não sabe se ele volta talvez na outra rodada, a gente não sabe se ele não volta mais esse ano, a gente não sabe se ele teve uma fratura, uma distensão, a gente não sabe, então o Grêmio não fala com a torcida. É importante o Grêmio falar essas coisas aí. E outra coisa também que repercutiu muito no bastidor do Grêmio, e foi isso que foi coletado pelo Diogo Rossi, tem um canal aqui no YouTube também, conversando em off com alguns dirigentes que têm acesso aos dirigentes de maior escala, né, que é o presidente, vice-presidente, alguns conselheiros, talvez algumas pessoas que têm muito acesso ao vestiário também, dão claro que, além do Renato não ficar, que isso já é uma coisa que a gente já deduz há muito tempo, mas falam também que os jogadores já não estão mais há muito tempo comprando a ideia do Renato. Já estão, não diria desmotivados, mas já sabem que não vão ficar, já sabem que o Renato não vai ficar, já sabem que a torcida só critica, só vaia, e com toda razão. As respostas que o Renato já não convencem, o desempenho de campo não convence menos ainda. Então a torcida já sabe de algumas coisas por dedução, de que não estão legal dentro do Grêmio, principalmente no vestiário, que é a atitude. Vazou aquele vídeo lá depois do jogo contra o Atlético Goianiense, acho que foi, onde o Renato fez um discurso patético, eu não queria ter que usar essa expressão para o Renato, que é o meu grande ídolo, mas um discurso desmotivado, cansado. Então essa é a figura do Renato. E saiu uma entrevista agora no fim de semana também, do Arezzo. O Arezzo, que é um prodígio, pelo menos é considerado assim, pelo Peñarol, porque saiu do Peñarol e foi jogar lá na Espanha, e é um jogador que a torcida do Peñarol tem um grande carinho. E ele foi entrevistado pelo jornal, eu não lembro o nome do jornal, mas foi o jornal de maior circulação, jornal esportivo de maior circulação no Uruguai, e foi falado, né, sobre como ele está no Grêmio, nesses primeiros meses aqui no Grêmio. Inclusive ele deixou bem claro que está... Ele não usou essa expressão, mas eu estou usando por ele, que ele está um pouco chateado por não estar jogando tanto quanto ele gostaria. Inclusive a gente saiu aí um número de que o Arezzo, em todos os jogos que ele jogou até agora, ele somou 120 e poucos minutos. Ou seja, em 6 meses ele entrou em campo 7 ou 8 vezes, nunca como titular, e nas vezes que ele entrou, ele somou 1 jogo e meio no máximo. Então não dá nem para fazer uma avaliação muito boa do cara, né? Mas assim, um cara que tem um grande carinho pela torcida do Peñarol. Ele pela torcida do Peñarol e o Peñarol por ele. Foi vendido para a Europa, para um time de segunda linha da Europa, na Espanha, mas teve um bom desempenho lá. Então talvez não seja um jogador desprezível, né? Acho até que o Bright White tem que ser o titular, mas ao invés de entrar Diego Costa, que eu acho que não deveria ficar ano que vem, minha opinião,
o Arezzo eu acho que deveria ser a principal opção para a saída do Bright White ou até para jogar junto. Só que ele não tem entrado. Tá na cara que o Renato não simpatiza, não gosta muito do futebol do Arezzo. Então, essas pequenas pitadas de informações que a gente vem pegando vem mostrando que o Grêmio realmente está num fim de festa, só que o fim de festa tem uma exigência. O Grêmio precisa fazer pelo menos 4 pontos, na minha opinião, no mínimo 4 pontos, se fizer 5 para garantir. E o Grêmio tem um jogo agora aí contra o Cruzeiro muito difícil, mas isso é papo para daqui a pouco. Só que eu tô bem preocupado porque o Grêmio não vem jogando nada, não consegue ganhar do fraquíssimo Juventude. Vocês viram o Juventude entregando a paçoca na própria casa deles. Então o Grêmio precisa fazer pontos. E eu não sei, eu tô bem preocupado. Espero que seja só uma preocupação de quem não quer que as coisas aconteçam, mas o cenário é bem preocupante, o Grêmio precisa se ligar, o Grêmio precisa acordar, porque o fim do ano tá aí, 4 jogos e as coisas estão muito mal encaminhadas. Valeu, gente, vamos falando aí, tendo novidades, a gente volta. Um abraço.